Olá a todos, meu nome é André Silva e eu estou aqui gravando essa aula para que vocês consigam desenvolver os trabalhos da disciplina de tópicos em moda, renda de crochê. Essa aula ela vai estar disponível online e o link para acessá-la com certeza vai estar disponível no Moodle ou na apostila de aprendizado que a gente elaborou, que eu e a Soraya elaboramos. Essa aula eu vou estar explicando um pouco do código que foi escrito dentro do Processing. O Processing ele é uma ferramenta que nos auxilia no desenvolvimento de códigos, de algoritmos, que possuem um apelo visual muito forte. Então, dentro do Processing, a gente vai encontrar códigos que geram imagens, que geram formas, e dentro do universo que a gente chama de computação gráfica. Porém, o intuito dessa aula não é ensinar a programar. Não é o intuito dessa aula nem da disciplina. Aqui, nessa aula que eu estou gravando no momento, eu vou ajudá-los a manipular o código que já está pronto para funcionar, certo? Então, aqui dentro da interface do Processing, tem algumas questões que eu preciso de imediato esclarecer. A gente tem essa barra superior, onde a gente encontra os tópicos arquivo, editar, sketch, debug, ferramentas e ajuda. De imediato a gente não vai mexer nessas opções, porém, logo abaixo a gente tem um botão de play e um botão de parar. Quando a gente aperta o botão de play, o código roda, né? Então vai demorar um minutinho, dependendo do computador, e aí vai aparecer essa tela com o padrão de crochê gerado, né? Ok. Vocês podem perceber que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E é um padrão circular. Ok. Vou fechar aqui. Abaixo desses botões de executar e parar, a gente tem 3 abas. O primeiro é o Doilies 2.0, depois a gente tem o Circles e o Point. Eu vou passar por eles todos. Outro ponto importante de entender é que ao programar a gente escreve por linhas, né? Então a gente tem a linha 1, linha 2 e assim sucessivamente para todas as abas, Doilies.2, Circles e Point. O Doilies em inglês o termo em inglês das bolachinhas redondas de crochê, a gente chama de doily. Circles é o círculo e point são os pontos de crochê. Então, nessa aba doilies, a gente tem toda a programação referente ao surgimento do padrão e ao salvamento dele. Nos circles, a gente tem a lógica generativa que vai dar o comportamento para o surgimento desses padrões. Já no point, a gente tem a parte do código onde a gente faz o upload dos PNGs, dos grafismos dos pontos. Baixo, baixíssimo, alto. Então é nessa aba que a gente faz. Da linha 1 ao 5, a gente tem algumas informações, né? Esse código ele foi escrito principalmente pela Marília Bergamo. Ela foi a minha orientadora de mestrado. Então eu colaborei com ela na construção do código. E esse código ele é baseado em um autômato celular, que é o jogo da vida do John Conway, né? A gente já falou, espero que até esse momento vocês já tenham sido introduzidos ao termo jogo da vida. E esse algoritmo, ele basicamente se comporta da mesma forma que o jogo da vida, né? Então a gente tem as células que tem comportamento autônomo, cada uma dessas células vai analisar o seu vizinho para decidir qual estado ela vai ser. O estado dela, no caso, é ponto alto, ponto baixo ou correntinha. Ok, ótimo. Então, seguindo, da linha 8 à linha 15, a gente tem alguns parâmetros que são necessários de definir para a construção do código, não vamos alterá-lo. Porém, da linha 17 à linha 27, a gente tem alguns parâmetros que eles são interessantes da gente alterar para imediato.
Então, na linha 21, por exemplo, a gente tem a quantidade de círculos que a gente quer para esse nosso padrão. Aqui, por padrão, está 8. Iremos alterar para 7. Por que a gente vai alterar para 7? Deixa eu voltar para 8 e rodar o código. Se vocês perceberem, a última fileira, que é a fileira 8, ela está muito sobrecarregada, né? A gente conseguiria diminuir esse sobrecarregamento dos pontos, porém, o que a gente iria perder é o aglomerado das fileiras anteriores. Então, para evitar esse comportamento, a gente não vai trabalhar com 8 carreiras, iremos trabalhar com 7. E ao trabalharmos com 7 carreiras, vamos ter menos carreiras, né? Porém, vamos ter pontos com espaçamentos mais fáceis de serem trabalhados, ok? Então, esse é o primeiro valor que a gente vai mudar. Esse steps, que seriam passos, eles não podem ser menos que 19, ou então a gente vai diminuir na quantidade de círculo. Aqui a gente vai manter. Esse radius 38 é o círculo inicial. Aqui ele está com 38, mas a gente pode mudar e vamos ver o que acontece. Se eu mudo para 20, por exemplo, esse círculo inicial dos pontinhos correntinha, que são necessários para a gente iniciar qualquer peça de crochê, eles vão ficar mais próximos, né? Não vai afetar muito, porém a gente pode manter no 38 para ter uma visualidade mais fácil de ser compreendida. O gauge é o tamanho da distância entre os pontos. E aqui ele vai estar relacionado com o tamanho das imagens PNG que a gente importou. Não vamos mover ele, tá? Neighborhoods são as vizinhanças. Por padrão, o código possui 4 vizinhanças. Porém, vamos rodar o código de novo para vocês perceberem. Quando roda, a gente consegue ver que tem 4 pedaços de pizza, né? Então são 4 vizinhanças. 4 vizinhanças geram um tipo de padrão que é diferente de 2 ou 8. Eu vou mostrar a de 8. Vamos trocar aqui 4 por 8. 4 por 8. Aperto o play. E aqui a gente já consegue ver que a gente tem 8 pedaços de pizzas, que são menores, obviamente, porque foi dividido. Porém, esse tipo de padrão, ele acaba gerando materializações diferentes, né? Como vocês podem observar na tela aí. Aqui é um tipo de padrão de 8, esse é um tipo de padrão de 4. E daí vocês vão alterar esse valor de acordo com o interesse de vocês. Meu gosto pessoal, eu acho que os padrões que possuem 8 vizinhanças, eles são visualmente mais interessantes. Então eu trabalharia com 8. Ok, feito isso. A gente não precisa mexer em mais nada, tá? Esses são os pontos principais. A gente vai, de fato, né, mudar a quantidade de círculo e a quantidade de vizinhança. Né? Na linha 21 a gente muda a quantidade de círculo e na linha 25 a gente muda a quantidade de vizinhança. Trabalhar quantas vizinhanças posso ter, né? Então assim, 1, 2, 4, tentar trabalhar com números múltiplos, né? Vamos tentar ver aqui se por acaso eu quero colocar 3, será que daria? Vamos ver. Daria também, né? A gente tem 3. Porém, né, por questão de interesse, vocês podem trabalhar com múltiplos ou números pares, né? Isso fica de acordo com o que vocês querem. Né? Na minha prática, enquanto a pesquisa foi desenvolvida, eu não cheguei a explorar padrões com vizinhanças em números ímpar, né? Então, talvez fosse algo que, né, fosse interessante. Vale a pena experimentar, né? A disciplina é para isso. Vamos fazer um outro teste. Vamos colocar 5. 5 vizinhanças, dá pra ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vão gerar outros tipos de padrões.
que talvez eles sejam interessantes também, né? Vale a pena. Mas aí, por padrão, vocês podem manter 8, ou 4, ou 3, né? Vai do interesse de vocês. Ok. Então, descendo, a gente tem na linha 39 o salvamento dos padrões. Então, eu vou rodar aqui novamente o código. Aperto o play. E quando eu clico no play, quando eu clico na imagem, ela salva automaticamente numa pastinha de captura. Deixa eu encontrar ela aqui num minuto. Cadê a pasta? Ela vai salvando automaticamente. Então tem o nome, o dia, a hora, o minuto e o segundo em que ela foi salva. Só clicar, ela salva automaticamente. Funciona dessa forma. Ok. Dentro dessa aba, a gente precisa fazer apenas isso. Seguindo adiante, a gente tem a aba Circles, que são círculos. Né? Então aqui na linha 1, a linha 6, a gente tem alguns parâmetros que são definidos, mas o que vai mesmo gerar a lógica generativa é a partir da linha 32, onde a gente tem escrito Generative Logic. Né? Então, a partir daí, tudo que está relacionado ao comportamento dos pontos está escrito nessa parte. O que acontece aqui? A gente tem algumas linhas que são importantes de entender. Aqui, a partir da linha 51, está falando que se a quantidade, está escrito aqui em inglês, né? If number of pontos baixos plus number of pontos altos é maior que 3 vezes a quantidade dos meus vizinhos, eu vou e viro ponto correntinha. Aqui é o que a gente vai alterar a lógica do comportamento. Contudo, a minha recomendação é a seguinte: não iremos alterar essa lógica no momento. Primeiro porque eu vou mostrar aqui para vocês um estudo que a gente fez. Né? Então esse estudo ele já foi, ele está dentro da minha dissertação. Esse estudo ele está dentro da minha dissertação e a gente não encontrou uma outra lógica de comportamento que funcionasse, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Vamos lá. Então, dentro da minha dissertação, eu acabei fazendo uma análise técnica desse código para entender qual era o potencial de emergência de padrões. Então, essa análise ela se encontra no anexo 3, e como a gente pode observar, aqui eu faço algumas análises, né? Então, a primeira análise é referente à lógica de comportamento apresentada na dissertação, que é essa que o código já está escrito por padrão. Então, nessa lógica, um ponto ele escolhe ser correntinha se o número de vizinhos como ponto alto ou baixo for maior que 3/4 dessa vizinhança. O ponto baixo se o número de pontos correntinhas for menor que 1/3 da vizinhança, ou o ponto alto se a soma de pontos correntinha e pontos baixos for maior que metade da vizinhança. Que é essa lógica que está descrita aqui e está no código, tá? O que acontece é o seguinte: essa lógica, ela apresentou esse seguinte resultado. Se eu considerar que eu não posso repetir padrões, essa lógica ela vai gerar
1824 padrões diferentes. Se eu considerar que esses pedaços de pizza podem se repetir entre posições diferentes, ele vai gerar 2048 padrões diferentes. Então é o que está escrito aqui na legenda, né? Situação 1, 1824 padrões sem repetição. E na situação 2 são 2048 padrões com repetição. Essa repetição é se, por exemplo, esse padrão aqui, ele pode se repetir aqui, ou aqui, ou aqui, e assim até completar o círculo, né? Nessa primeira situação, eu não estou permitindo a repetição. Isso aqui é considerando um padrão com 8 vizinhos, né? 8 vizinhanças. Então, se diminuirmos as vizinhanças, também essa quantidade de padrões possíveis, ela diminui, né? Então, assim, de imediato a gente entende que com 8 vizinhanças, essa lógica nos oferece 2050 padrões possíveis, né? Então, assim, são muitos padrões que uma pessoa sozinha não conseguiria executar, né? Então, tá aqui a lógica, foi feita toda uma análise para entender. E feita a análise dessa lógica, a gente acabou alterando um pouquinho, tentando criar outras lógicas de comportamento para ver o potencial de surgimento de padrões, para ver o que seria possível conseguir fazer. Então essa aqui é uma outra lógica. Essa outra lógica a gente não conseguiu pontos muito interessantes. Deixa eu encontrar aqui. Lógica 2. Nessa lógica 2, ela fica um pouco instável, tá? Então a gente pensou nessa lógica 2 e nessa lógica 3, e os resultados estão aqui. A gente consegue apenas 288 dólares sem repetição e 512 com repetição, né? Ou seja, o número cai bastante, né, quando comparado. Porque nessa primeira lógica, que é a lógica mais estável, a gente tem essa possibilidade de surgimento de padrões. Na outra, ela cai para 288. Então, é uma queda muito grande. E com isso, o que eu quero dizer com isso, né? Então, que essa lógica que já está como padrão dentro do código é a lógica que a gente pode manter, tá? E a gente vai manter, pelo menos para conseguirmos conseguirmos desenvolver o projeto, certo? Se for o caso da gente ter tempo e ver que a turma como um todo consegue evoluir junto, podemos num futuro avançar nessa manipulação do código, certo? Ok. Mas o que eu gostaria de falar para vocês nessa aula? Eu acho que é isso. Para conseguirmos manipular o código é isso. Não tem muito segredo. A gente vai manipular pouca coisa, certo? Então vamos só recapitular. Na tabela de Doyle, a gente vai alterar a quantidade de círculos. Estava 8 por padrão, a gente vai trabalhar com 7. E iremos alterar a quantidade de vizinhanças, né? Que 8 geram padrões interessantes, mas vocês vão poder utilizar a quantidade de padrões de vizinhanças que vocês acharem mais interessante, ok? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e bom trabalho a todos.